Isaías 6, 1 a 8. O tema desta mensagem é: Uzias precisa morrer. A minha oração é que esta tarde seja uma tarde profética, uma tarde missionária, um encontro com Deus missionário, e que haja restauração, renovação e um despertamento do ardor evangelístico em nossas vidas. É um grande privilégio cumprir o ministério que o Senhor nos deu, de proclamar a sua palavra, e pela graça de Deus, nesta tarde, ser instrumento em suas mãos, para ajudá-lo no amadurecimento espiritual. Levante-se, eu vim aqui para aconselhá-lo a descruzar os braços e a correr com alegria a carreira que está proposta, olhando para Jesus, aquele que é o caminho, é o autor e o aperfeiçoador da nossa fé. Diz assim o texto sagrado: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Os serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva que tirara do altar com mantenais. E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Queridos, embora na epígrafe fale em algumas Bíblias sobre o chamado de Isaías, a Bíblia Sagrada ela é inspirada, mas não necessariamente as epígrafes. Ela, a princípio, não tinha capítulos, não tinha essas regras gramaticais que hoje as Bíblias possuem. Mas o intuito de tudo isto foi facilitar a nossa compreensão. No entanto, aqui no capítulo 6 de Isaías, não foi necessariamente a chamada do profeta, pois ele já vinha exercendo o seu ministério profético por anos. Nós vemos nos primeiros 5 capítulos, ele proclamando vários ais, na verdade 6 ais, contra Israel. Não sabia ele que o 7º ai estava reservado para ele mesmo, porque neste dia, Deus queria conduzir o profeta a uma experiência e levá-lo a um nível superior, a uma experiência mais profunda, para que também houvesse um ministério mais frutífero, um ministério com maior alcance, um ministério também mais profundo. Nesta passagem nós vemos a Trindade. Nós vemos aqui que Deus deu uma visão a Isaías. Esta visão, os teólogos a definem como uma êxtase, um êxtase
é um arrebatamento de sentidos. O corpo de Isaías estava na terra, mas os seus sentidos, os seus olhos, o seu ouvido, a sua audição, o seu tato, enfim, os seus sentidos foram arrebatados até a corte celestial. E Deus permite que Isaías ouça uma conversa entre a Trindade. A Trindade, ela está presente nas Escrituras desde os primeiros versículos. Em Gênesis, no capítulo 1, no versículo 1, está escrito: no princípio criou Deus o céu e a terra. Deus Pai. Versículo 2 diz: e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Deus, Espírito Santo. No original, esse mover-se dá a ideia de produzir ondas sonoras, ondas de luz e também ondas oceânicas. O Espírito Santo estava pairando sobre a terra. E no versículo 3 está escrito: e disse Deus, haja luz e houve luz. E disse Deus, isto é a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. A Trindade é a pluralidade na unidade. Muitas vezes alguém pode achar difícil compreender a Trindade, mas para nós que temos a Bíblia como regra de fé e prática, torna-se mais fácil. Alguém pode não compreender como uma Bíblia, um iPad, ou alguém pode afirmar que, por exemplo, esse aparelho, equipamento é uma unidade absoluta, e isso está correto. Mas, se ele pegar um cacho de uvas, ele vai dizer que é uma unidade composta. 1 mais 1 mais 1 é 3. Mas na Bíblia, 3 deuses seria politeísmo. Agora 1 vezes 1 vezes 1 continua sendo 1. Meus irmãos, estando eu presente, a minha esposa e a minha filha, nós somos 3 pessoas distintas, mas que formamos uma unidade familiar. Levando isto para os céus, a unidade familiar celeste é Deus, é a Trindade Santa. E aqui Deus revela a característica desta Trindade, pastor Chaguinha. Ela é uma Trindade missionária. Bendito seja o santo nome de Jesus. Isaías se encontra em um culto de adoração. Os serafins, esses seres ardentes, poderosos, uma classe angelical superior, com muita reverência, dizem: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Faz menção à Trindade. Este Deus é 3 vezes santo. E aqui, nesta passagem bíblica, o Senhor quer chacoalhar a religiosidade do profeta, pois Ele quer conduzir o profeta a uma intimidade que até então ele ainda não tinha experimentado. Deus tem nos conduzido na nossa vida, na nossa jornada de fé, e temos um relacionamento com o Senhor, mas hoje, nesta tarde bendita, Deus quer nos conduzir a uma intimidade que ainda não experimentou
experimentamos. Se nós abrirmos os nossos corações, compreendermos a voz de Deus que está a bradar neste lugar, através dos cânticos e da mensagem anunciada, nós seremos abençoados, impactados, porque assim como Deus quis tirar algo da vida do profeta, Ele também quer tirar muitas coisas de nossa vida. Irmãos, o encontro com Deus não é tanto o que nós recebemos, mas sobretudo o que nós perdemos. Hoje é um dia de nos esvaziarmos de nós mesmos, para que Deus possa encher as nossas vidas com o seu Espírito, com a sua graça, com o seu poder. Bendito seja o seu santo nome. O profeta, ele tem uma percepção mais profunda. Nós queremos extrair deste texto algumas lições preciosas. Primeiro, o texto inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Eu creio que é mais do que uma referência cronológica, porque quando Uzias morreu, na verdade, o seu filho já reinava no seu lugar. Uzias, ele foi acometido de uma enfermidade terrível. Mas Uzias, talvez nós não compreendamos o significado simbólico na nossa cultura, mas se nós mergulharmos na cultura bíblica, na época do profeta Isaías, nós veremos que Uzias, depois de Davi, possivelmente foi o maior rei conquistador de Judá. Ele pegou um reino falido, ele pegou um reino dividido, com muitos problemas, mas ele era um grande construtor, ele era um grande visionário. Ele formou um exército poderoso, de modo que todos os reinos da circunvizinhança, que estavam ao derredor de Judá, passaram a ser tributáveis, a pagar impostos à pequenina Judá. A fama de Uzias é tão grande que lá no livro de Crônicas diz que a sua fama chegou até o Egito. O Egito era a potência de então, ou seja, dá-nos a entender o texto sagrado que Uzias cresceu tanto que até mesmo o Egito ficou da porta para trás, respeitando a prosperidade. Mas por quê e como Uzias prosperou? Uzias, diz a Bíblia, que ele perseverou em buscar o Senhor. Enquanto ele ouvia o sacerdote, enquanto ele ouvia conselhos, enquanto ele estava buscando a Deus, ele estava prosperando. Mas o texto sagrado em Crônicas diz que, elevando-se o seu coração na sua prosperidade, Uzias se corrompeu, Uzias desprezou, de modo que Uzias passa a representar uma busca interesseira, que depois que alcança a bênção, negligencia, deixa de priorizar ao Senhor, deixa de priorizar a Deus, enquanto está na prova, na aflição, na luta, enfrentando desafios, está buscando. Meus irmãos, isso é próprio da nossa natureza. A nossa natureza é egoísta e interesseira. O pecado está em nós. Lutero disse que o pecado é como a barba de um homem. A gente tira de manhã, quando a gente pensa que o problema está resolvido, no outro dia ela surge. O pecado está em nós e ele procura surgir cotidianamente. No entanto, há uma diferença, porque o cristão, diferentemente do descrente, o descrente ele abraça o pecado. Já o crente, ele é, digamos, ele é procurado, intentado a se deixar abraçar pelo pecado. Há uma diferença gigantesca entre abraçar o pecado e o pecado tentar abraçá-lo. Mas, neste texto, nós vemos que Uzias experimentou uma intervenção divina. Mas por que Uzias experimentou esta intervenção divina? Note
que o profeta só viu o Senhor na sua realeza, na sua santidade, no ano que morreu o rei Uzias. Aqui nós vemos uma simbologia, uma substituição do rei natural, do rei da carne, pelo rei celestial, pelo rei que é o Senhor dos exércitos. Uzias, este homem que se corrompeu nos seus últimos dias, representa o rei da carne que precisa morrer. Meus queridos, mas como Uzias pode morrer? O tema desta mensagem é: Uzias deve morrer. Uzias se envaideceu. A Bíblia diz que ele entrou no santuário, pegou o incensário para oferecer incenso. Incenso fala de oração. É na oração, às vezes no nosso quarto, onde essa natureza egoísta e interesseira mais se manifesta. Às vezes a gente se apresenta, se ajoelha com uma lista. Às vezes temos a compreensão limitada, errônea e interesseira, que Deus é como se fosse um caixa eletrônico, que a gente vem, sacamos o que precisamos e depois viramos as costas. Mas Deus não estava satisfeito com o nível espiritual de Isaías. Por isso o Senhor lhe deu aquela grande visão: abra os seus olhos e veja o que Deus tem para te mostrar neste texto sagrado. Abra os seus ouvidos e ouça o que o Espírito fala conosco nesta tarde. Abra o seu coração e guarde tudo aquilo que o Senhor ministrar ao seu coração. Queridos irmãos, Uzias, envaidecido, ele entrou no santuário e lá tentou, mas quando os sacerdotes, a despeito dele ser o rei, viram ele com aquela atitude, diz a Bíblia que os sacerdotes resistiram a Uzias. Uzias ficou irado. Uzias ia punir os sacerdotes, mas naquele momento, a lepra brotou no coração de Uzias. E quando Uzias se deu conta que estava com lepra, ele mesmo se apressou a deixar aquele lugar. Queridos irmãos, é necessário que nós, à semelhança dos sacerdotes, decidamos resolutamente resistir a Uzias que há em nós. Porque se assim fizermos, o Uzias que há em nós vai ser ferido por Deus. E note que Uzias foi ferido com a lepra. Não é uma morte instantânea, é uma morte gradativa. Aos poucos ela vai acontecendo. Mas se hoje nós decidirmos que Uzias que há em nós deve morrer, se nós resistirmos a ele, o Senhor também vai ferir o Uzias que está em nós. Bendito seja o seu santo e glorioso nome. E nós levaremos uma vida cristã mais abundante, superlativa, frutífera para a glória de Jesus. Queridos, indo para a Bíblia Sagrada, regressando lá para o livro de Êxodo, no capítulo 33, nós vemos Moisés desejando, almejando a presença de Deus. E Deus fala com Moisés: Moisés, eu não irei convosco, eu vou enviar o anjo, e ele vos conduzirá até o cumprimento das promessas. Mas Moisés disse: Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe tirarmos os pés daqui. Sabe por quê? Porque para Moisés o que importava não eram os presentes, mas era a presença de Deus. Diferentemente de Jacó, muitas vezes nós pregamos sobre Jacó e podemos fazer essa aplicação, é verdade, sobre a perseverança de Jacó. Todos nós devemos sermos perseverantes. A Bíblia diz que devemos ser pacientes na tribulação, alegrarmos na esperança, aleluia, perseverarmos em oração. Mas com Jacó, quando ele viu que o
o anjo, o Senhor ali estava se aprontando para partir, para sair. Ele rapidamente se apressou, segurou o anjo: eu não te largo enquanto não me abençoares. Para Jacó, o que era importante era a bênção e não o abençoador, era o presente e não a presença, era uma busca interesseira. Mas nós devemos compreender que a presença de Deus é mais importante do que os seus presentes, que o Deus que é o abençoador é mais importante do que as bênçãos. Bendito seja o nome de Jesus. Isaías, quando ele vê o Senhor, ele agora tem uma outra visão, uma visão de si mesmo. Como eu vos disse a princípio, ele não sabia que o sétimo ai estava reservado para ele. E ele disse: ai de mim, que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas a Bíblia diz que um anjo pegou com uma tenaz, uma brasa viva tirada do altar. Xaramaná, o altar de Deus está neste lugar. Os anjos de Deus, à luz da Bíblia, estão conosco. A Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme, para livrá-lo e guardá-lo. Eu quero profetizar livramento e proteção na tua vida. Eu quero profetizar nesta tarde escape para o teu viver, que os laços sejam desfeitos, que as sepulturas sejam fechadas, e que as motivações do nosso coração sejam realinhadas às motivações do coração de Deus. O anjo tocou e Isaías foi santificado. Santidade não é tanto que possuímos do Espírito, mas é o quanto o Espírito Santo nos possui. E quando nós somos possuídos pelo Espírito, nós nos tornamos adoradores. A adoração no latim significa dependência de Deus. Adoração no grego significa prostrar-se e beijar a mão. Adoração no hebraico significa prostrar-se e beijar os pés. Ei, a semelhança de Maria chora nos pés de Jesus nesta tarde, porque há esperança para ti. Lamanjo kondaragacharakandará. Sabe qual é a posição mais elevada? É estar nos pés de Jesus. É a mais honrada, é a mais elevada. A adoração, meus queridos, é o centro do nosso relacionamento com Deus. É por meio da adoração que o Espírito Santo nos aviva, nos desperta. É por meio da oração que Ele nos fortalece, para que nós possamos representar a Deus nesta terra, para que possamos vencer o mal e levar outras pessoas ao conhecimento da verdade. Ei, a adoração inspira a igreja, e Deus usa pessoas inspiradas para inspirar outras pessoas. Queridos irmãos, mas quantas vezes nós estamos no automático na igreja? A gente se dá conta de tudo, menos da presença de Deus, menos de ver visões celestes, menos de se colocar na posição que o Senhor procura. Ele procura intercessores. Procurei dentre eles alguém que estivesse tapando a brecha no muro perante mim, para que eu pudesse poupar este povo. Ei, Deus é soberano, mas na sua soberania Ele escolheu usar a mim e a você, para através das nossas orações, abrir os céus, enviar anjos, estender a sua mão, que é poderosa para salvar o mais vil pecador. Deus vai salvar aquele
aquele por quem você está orando. Cuidado para não entrar no automático e se familiarizar com o sagrado. É um perigo tremendo. Familiaridade com o sagrado é algo muito perigoso. Leva-nos a perder o frescor, o ânimo, o desejo de estar na casa de Deus, de estar na sua presença. Familiaridade, meus irmãos, é diferente de intimidade. Familiaridade gera incredulidade. Intimidade gera fé. Familiaridade gera desvalorização, enquanto que intimidade nos leva a valorizar o sagrado, a valorizar as pessoas. E a Bíblia diz em Salmo 25:14, que a intimidade do Senhor é para os que o temem. Mas o que é temor? Temor de Deus, meus irmãos, é uma profunda reverência, é um amor reverente, devemos amá-lo desta forma. Ele anseia ter comunhão conosco, Ele nos ama e nos conhece ainda antes de existirmos, antes de lançar os fundamentos da terra. Ele já tinha planejado ao nosso respeito, e diz a Bíblia que Ele sentia prazer neste planejamento. Meus queridos, devemos ter muito cuidado para não se familiarizar com o sagrado. Vocês lembram-se de Nadab e Abiú, filhos de Arão? Eles faziam parte do grupo seleto de apenas 6 pessoas que tinham acesso ao Santo dos Santos. Mas eles se familiarizaram com aquilo, perderam, e diz a Bíblia, perderam o temor e ofereceram fogo profano. Sabe o que é profano? Profano, à luz da Bíblia, é tratar o que é sagrado como se fosse comum. Sabe o que aconteceu? Deus fulminou Nadab e Abiú. Queridos, se nós acreditamos que Deus é quem a Bíblia diz que Ele é, devemos segui-lo com santo temor. Mas pastor, eu gostaria, todos nós gostaríamos. Quantas vezes nós somos surpreendidos nas nossas falhas. Quantas vezes, irmãos, erramos nos erros que já são recorrentes. Mas o apóstolo disse: filhinhos, estas coisas eu vos escrevi para que não pecardes. Mas se pecardes, não é quando pecardes, é se pecardes. Ou seja, nós podemos viver aqui a semelhança de Jesus, uma vida sem pecado. Mas se pecardes, tendes um advogado perante o Pai, Jesus Cristo justo. Meus irmãos, ainda falando sobre familiaridade e temor, eu quero citar o exemplo da arca, que representa a presença de Deus em Israel. Passou 20 anos na casa de Abinadab. O filho mais velho cuidava, os filhos menores cresceram vendo a arca, símbolo da presença de Deus ali. Eles se familiarizaram com a arca. Depois de 20 anos, Davi decide trazer a arca de volta para Jerusalém. Abinadab designa os seus 2 filhos para conduzir a arca, coloca ali naquela carroça conduzida por bois, colocam a arca, eles vão ali com a arca, no caminho os bois tropeçam, e Uzá, diz a Bíblia, que de forma irreverente, eles tocam na arca, e morre imediatamente. Cuidado com a familiaridade com o que é sagrado. Deus requer que temamos e tremamos diante da sua presença. A presença de Deus cria um santo temor no nosso coração. O peso da glória de Deus nos leva a sermos mais reverentes. Davi ficou tão triste que encontrou a casa de um homem geteu por nome Obed-edom, colocou a arca na casa de Obed-edom. Diz o texto sagrado que foram apenas 3 meses. 3 meses. Deus abençoou Obed-edom e abençoou toda a família de Obed-edom.
A notícia chegou a Davi, Davi ficou admirado e resolveu trazer a arca, mas Obed-edom aprendeu a temer e a reverenciar. Irmãos, essa é a diferença. 20 anos e não trouxe bênção, pelo contrário, foi maldição, castigo, punição, juízo. 3 meses foram suficientes. Ei, independente de você ser um novo ou uma nova convertida, Deus quer fazer coisas grandiosas na tua vida, é com urgência. A única vez que a Bíblia fala que Deus tem pressa é para salvar. Aleluia. Jesus com pressa foi salvar Zaqueu. Ei, Jesus tem pressa para mudar a tua história, a história da tua casa, a história da tua família, e fazer uma descendência poderosa na terra. Tema o Senhor. Diz a Bíblia que devemos andar em unidade, e aqui me chama a atenção Deuteronômio 32, quando diz que quando tememos ao Senhor e andamos em unidade, coisas maravilhosas acontecem. Se não me falha a memória, é Deuteronômio 32, versículo 30, diz que um só faz 1000 correr, mais 2 fazem 10.000 correr. Meus irmãos, se faz 1000 correr, 2 deveriam fazer 2.000, mas 10.000 fogem. Sabe por quê? Porque Deus está presente na unidade. Alguém te ofendeu? Perdoe-o rapidamente, assim como Jesus fez com você. Ande em unidade, não guarde mágoa no seu coração, porque o sangue de Jesus está à tua disposição. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Queridos irmãos, note a diferença. Casa de Abinadab, casa de Obed-edom, meus irmãos, representa 2 tipos de igreja, 2 tipos de cristãos, 2 estilos de vida: aquele que se familiariza e aquele que teme o que é sagrado. Ei, Davi mandou buscar, mas Obed-edom não ficou. Não, senhor, agora eu vou com a arca para Jerusalém. A Bíblia diz que ele foi alistado para ser porteiro na casa de Deus. Ele amou tanto a arca que, com o passar dos dias, ele foi promovido a tesoureiro. Ele se tornou o responsável pelos depósitos na casa de Deus. Ei, tema ao Senhor, desenvolva a sua salvação, desenvolva sua intimidade, seja sua intimidade crescente, não inconstante na presença do Senhor, e você verá que grandes coisas Deus vai fazer. Era a mesma arca, era a mesma presença, era a mesma missão para ambos. A diferença estava entre o temor do Senhor. Queridos irmãos, devemos aprender a temer a Deus e agradar o seu coração. Deus não tem filhos preferidos na terra, mas tem filhos que preferem a Ele mais do que outros. Não há nada que façamos neste mundo que aumentará ou diminuirá o amor de Deus para conosco, mas através das nossas atitudes, nós podemos agradar o coração de Deus. E houve uma pergunta, depois do profeta ser purificado, Uzias ser morto, houve uma pergunta nos céus, que só a terra podia responder: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aqueles que querem dizer como profeta, se coloquem em pé dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. E com a permissão quero fazer uma oração, porque grandes coisas o Senhor já tem feito e ainda fará. Aleluia. Deus está no seu trono agora, irmãos. A fé é a prova das coisas que nós não vemos, é a firme certeza das coisas que nós esperamos. Pela fé nós vemos Deus no trono, os serafins estão voando. Meus irmãos, a Bíblia diz que são milhões e milhões e milhões de anjos. Deus não depende da nossa adoração, não, irmãos. Ele não procura nem a adoração, Ele não procura isso. A Bíblia diz que Ele procura adoradores. Adoração Ele já tem muita, mas Ele quer coração adorador, para que Ele possa encher da sua graça.
Lamanjo cantará biaragadaragasharakadará. Os serafins estão clamando nesse momento: Santo, Santo, Santo é o Senhor, aleluia, o Senhor dos exércitos. Você pode adorar a Deus nesta tarde. Você pode tomar a firme decisão de resistir a Uzias que há em você. Se você assim proceder, Deus vai levantar-se do seu trono, aleluia, e vai estender a mão sobre você, e vai ferir Uzias que há em você, e ele vai começar a morrer, e você vai ser conduzido de glória em glória, vai se amoldar à imagem de Jesus, aleluia. Certa vez eu disse para o Senhor: Senhor, fulano, irmão tal, teve um início tão glorioso. Senhor, Beltrano orou e Jesus curou do câncer. Cicrano teve um testemunho glorioso e o meu foi tão simples. Eu não experimentei nada disso e nem estou experimentando. Eu dizia ao Senhor naquele dia lá no meu quarto, há alguns anos, e o Senhor falou: os melhores dias estão por vir. O que não vistes no início, virás no final. É melhor o final das coisas do que o princípio delas. Persevera na presença de Deus. Sim, faça uma autoanálise, um autoexame, mas sobretudo faça um exame do alto. Deixa o Altíssimo examinar o teu coração nesta tarde. Diga para Ele o que precisa, o que ainda está impedindo a tua prosperidade, a tua carreira. Você estava indo tão bem, o que te impediu? Ei, levante a sua cabeça. Eu sei que o inimigo é poderoso, eu sei que o inimigo é astuto e sagaz, eu sei que o inimigo tem feito coisas terríveis, mas o Filho do Homem se manifestou para desfazer as obras de Satanás. O inimigo tem procurado colocar um ponto final no teu ministério. Teu coração tem se enchido talvez de angústia, tem andado ansiosa, mas hoje o Senhor remove este ponto final, coloca uma vírgula, e com a caneta na mão Ele começa a escrever uma nova história na tua vida. Porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, para vos dar o fim que almejais. Lamandio glovios 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 sub. Santíssimo Deus, na tua presença nos encontramos para te pedir graça, misericórdia, em o nome de Jesus, com a autoridade de ministro do Evangelho. Eu ergo as minhas mãos, Senhor, em direção à tua igreja, e eu quero liberar palavras de vitória para o teu povo, em o nome de Jesus, com a autoridade de ministro do Evangelho. Eu quero proclamar restauração na sua vida, renovação. Receba o batismo no Espírito Santo. Você que há muito tempo não falava mais línguas espirituais, agora, em nome de Jesus, volte a falar línguas espirituais. Que os céus se abram, que a cortina da revelação seja removida, e que os nossos olhos possam ver o Senhor na tua formosura nesta tarde. E que à medida, Senhor, que se revelas, porque temos aprendido que apesar de te buscarmos, é o Senhor que nos alcança,
É o Senhor que nos encontra. Em o nome de Jesus, que a graça de Deus encontre este coração quebrantado e traga agora restauração, traga agora renovação. La glovio subia la glachalarac dalaraglaçu. Obrigado, meu Deus, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tudo que tens realizado. Meu Pai, distribua dons espirituais, dom da palavra, da ciência, dom de discernir espírito, dom da profecia, dom da interpretação da variedade de línguas. Adorna a tua igreja, o teu jardim nesta tarde. Receba em nome de Jesus tudo que pedides em oração crendo, recebereis. Receba, receba, receba. Quanto mais Isaías recebeu, mais ele desejou o seu ministério se tornou tão frutífero, que se tornou o profeta que mais anunciou a respeito da vida, do nascimento, da vida, do ministério, do reino mileniar de Jesus. Ei! Aleluia, cada irmão tem um dom, não há ninguém que não tenha um dom. Mas pastor, como faço para saber o meu? Vai obedecendo a Bíblia, Deus vai se revelando, vai dando mais dons, mais talentos. Ei, o nosso Deus é um Deus de propósito. Assim como Ele chacoalhou aquele templo, lá na época do profeta, aleluia, nós estamos vivendo um novo tempo. A Bíblia diz que Jesus falou a respeito de João Batista, que ele era o maior dentre os profetas, mas a Bíblia não faz menção de nenhuma profecia. Ele era o maior dentre todos os nascidos de mulher, mas ele não teve nenhuma poesia, ele não cantou como Davi, mas a Bíblia diz que ele era maior. Ele não profetizou como Elias, mas a Bíblia diz que ele era maior. Sabe por quê? Porque a mesma Bíblia fala a respeito que ele seria, aleluia, ungido e cheio do Espírito Santo já no ventre de sua mãe. Ei, a diferença entre você e João Batista é que você não foi apenas ungido uma vez, mas o Espírito Santo habita em você. O reino de Deus não vem com aparência exterior, o reino de Deus está dentro de nós, ele está em você. Você é mais do que vencedor. Reconheça a sua identidade, a sua posição de filho, de princesa. Seja dominada pelo Espírito e domine o pecado, e viva uma vida santa e frutifique, e que o fruto venha amadurecer para a glória de Deus Pai. A Trindade missionária brada: a quem enviarei e quem há de ir por nós?